Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra, àqueles de que Deus se agrada. Amém? A gente, como na semana passada, eu mencionei alguma coisa do que é comum em nossos dias, nesse período. Falei um pouco das luzes de Natal. Vocês lembram até que eu dei o exemplo que fiquei boa parte da noite, entrou madrugada, adentro eu sem luz, e eu tinha, para fugir desse momento desconfortável, o shopping aqui do lado, fui para o shopping, né, ar-condicionado e tal, então vamos para lá. E aí falei para vocês de como estava bonito e como está bonito, aquelas luzes, aquele colorido, aquilo que de alguma maneira inspira, aquilo que de alguma forma encanta, aquilo que de alguma maneira também traz para a nossa vida aquele momento de entretenimento, ou até, né, uma vez que hoje todo mundo tem na mão a chance de fazer uma foto com qualidade, de você poder marcar aqueles dias ou aquele momento com uma bela imagem. E aí eu li no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, uma declaração impactante de Jesus, e fiz um contraste com aquelas luzes que vão se apagar daqui a alguns dias, luzes que não iluminam os olhos, o coração, a mente, os passos das pessoas, luzes que têm prazo de validade. E eu fiz aquele paralelo, aquele contraste com Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. Então o que ele está ensinando? Eu sou a luz inesgotável, uma luz que jamais se apaga, uma luz que não precisa de uma fonte, porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele é a fonte de luz. E falei que uma vez que somos chamados para andar com Jesus, também temos esse privilégio, o que não faz de mim e de você pessoas melhores do que os outros, mas temos o privilégio de andar com Jesus, e essa união com Ele também nos dá responsabilidade de brilhar essa luz que não é minha, que não é própria, mas fazer com que a partir da nossa vida, essa luz, chamada Jesus, como Ele mesmo afirmou, eu sou a luz do mundo, brilhe através da sua vida, e aí sim, corações sejam iluminados, mentes e vidas transformadas, e trevas, literalmente, sejam dissipadas. E hoje, eu quero também falar desse momento, me apropriando dessa coisa, desse período, que são os chamados presentes. São os presentes. Há muita contradição sobre o celebrar ou não o Natal. Existem cristãos que não celebram o Natal, porque entendem que não há um mandamento, claro, não há nada, de fato não há nada na Bíblia que diga, celebre o nascimento de Jesus. Não há. Há uma contradição no que diz respeito ao dia. No fundo, todos nós sabemos que não é 25 de dezembro o dia. E isso faz as pessoas, então, com toda a força, dizerem: não celebro o Natal. Mas isso porque as pessoas focam não na coisa mais importante, que não é o dia, que não é o mês, mas no evento mais importante, no fato consumado e declarado pela Bíblia: Jesus nasceu.
Isso é mais importante. Os cristãos do Oriente, os armênios, por exemplo, eles costumam celebrar em janeiro. Em janeiro eles celebram o Natal. Mas, de fato, essas controvérsias, elas nem precisam, eu estou aqui citando, não para alimentar controvérsia, mas para falar da coisa mais importante, já que existe uma data da cristandade comum a todos, em que todos celebram o dia como sendo o nascimento de Jesus, façamos isso pela causa maior, com entendimento e as implicações naquilo que na teologia a gente chama da encarnação de Jesus. Ele viveu entre os homens, ele nasceu de fato, e o texto que a gente acabou de ler fala sobre isso. Não fala exatamente do dia, a Bíblia pouco se importa, em muitas vezes, tratar com exatidão dia, mês, ano, não. O que ela se importa em apresentar para os homens é algo de maior grandeza, é algo de um tamanho maior do que uma data, do que um tempo. O que ela quer deixar claro é que Jesus nasceu. Então, como diz uma canção popular, deixemos de coisa e cuidemos da vida e celebremos então o Natal. Vamos celebrar sim o Natal com a motivação certa, pelas razões corretas, com a percepção da importância desse fato histórico do nascimento de Jesus e com as implicações disso para a vida de cada um de nós, porque é isso que importa. Então, queria responder 35 perguntas, falei ainda agora que era, mas brincadeiras à parte, eu vou procurar ser bem breve, mas o suficiente para dar tempo ali de arrumar tudo, esquentar todo o rango, para a gente participar do segundo momento maravilhoso. Mas agora eu quero compartilhar com vocês o que é Natal, ou por que devemos celebrar o Natal. Por que nós não devemos entrar nessa onda de dizer, não vou celebrar porque não é a data, não sei o dia, não vou celebrar porque isso foi fulano, cicrano que criou e na verdade não é um mandamento. O texto que a gente acabou de ler declara com toda clareza que em algum momento da história, um momento preparado pelo Senhor, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, no momento exato, diz o texto a partir do evangelista Lucas, hoje em Belém, cidade de Davi, cidade do rei tão amado dos judeus, nasceu o Salvador. Hoje, na cidade do rei Davi, nasceu o Salvador. Então, para o judeu, Davi era uma figura importante, imponente, uma figura carismática, uma figura ímpar. E naquela cidade nasce alguém, ainda que pensando na bravura de Davi, no poder bélico de Davi, na sua sabedoria enquanto rei, na sua capacidade enquanto homem, um ser frágil, um ser pequeno, colocado numa manjedoura, é maior do que aquele a quem o evangelista faz referência. Na cidade de Davi nasceu alguém maior do que Davi. Na cidade de Davi nasceu alguém que de fato é o grande rei. É aquele por quem todos anseiam, por quem todos esperavam. Então, em Belém, na cidade de Davi, nasceu Jesus. No verso 10, nós lemos assim, os anjos, vou ler o versículo de número 9 antes. De repente veio um anjo do Senhor, apareceu entre eles, o brilho da glória do Senhor os cercou, e ficaram aterrorizados.
Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boa notícia. Então, na cidade de Davi, naquele dia, e depois por todos os outros dias, até os nossos dias, o nascimento de Jesus quer significar uma boa notícia para todo mundo, para toda a humanidade. Então vê como a gente perde tempo às vezes com picuinha, com pequenas coisas, e deixa de dar atenção ao que é mais importante. Em dias como esse, ou em períodos como esse, num período de Natal, ao invés da gente se degladiar, ou se criar embates e debates infrutíferos, nós temos que dar atenção à coisa maior. Jesus é a melhor notícia que eu e você poderíamos ter da parte de Deus. Jesus é aquele que nasceu para o nosso bem, conforme eu gosto de fazer minhas orações, para a glória de Deus e para o bem dos homens. Nunca mais eu me apropriei da oração de um professor. Eu achava isso tão bonito quando ele orava dizendo, para a glória de Deus e para o nosso bem. E eu passei a colocar isso nas minhas orações. Por que é isso, gente? O nascimento de Jesus é para o nosso bem, é a celebração da salvação. É a celebração daquilo que eu e você não podemos buscar pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Nós não podemos nos salvar. Humanamente falando, ninguém aqui pode. Tem um monte de crente que quer viver assim. É simplesmente porque ainda não entendeu a boa notícia. Você não precisa fazer nada, porque Jesus nasceu, viveu e fez tudo para a glória de Deus e para o seu bem. E quando a gente entende isso, de novo, nós não precisamos de um período de magia, de encantamento por causa das luzes, nem também precisamos ficar buscando agradar outros com os nossos, não que, eu sei que você gosta de ganhar presente, todo mundo, alguém aqui não gosta? Quem gosta? Levanta a mão, todo mundo. Então não quero dizer que você não seja legítimo trocar presente, só estou dizendo o seguinte, o presente necessário e urgente que todo homem, que toda a humanidade necessita, ninguém pode comprar. Ninguém tem a capacidade de comprar. Agora, uma vez que unidos a Ele estamos, nós podemos anunciar esse presente para os demais. Nós podemos levar esse presente que fala da celebração da salvação. Mas não somente isso, fala da celebração da reconciliação. O texto diz, hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador e nasceu também o Cristo, o ungido, o separado, o escolhido de Deus para cumprir uma missão. E qual é a missão? Anunciar a salvação e promover reconciliação entre os homens e Deus. Por causa do pecado, todos nós estamos debaixo da maldição do pecado, ou estávamos debaixo da maldição do pecado. E o que Cristo vem fazer? Ele vem trazer reconciliação. Ele vem se colocar diante do Pai, criando então um caminho, fazendo então uma ponte, fazendo com que Deus olhe para as nossas vidas e não enxergue a multidão de sombras, de defeitos. Você tem virtudes, eu sei que você tem, mas nós também temos um monte de sombras. E aí quando Deus nos enxerga, há um filtro chamado Jesus. Ele me enxerga, Ele te enxerga, olhando para Jesus, e isso então nos faz chegar diante de Deus reconciliados. Reconciliados. Por isso que a boa notícia é de graça.
Por isso que a boa notícia é que você, o que deve fazer, o seu único trabalho é descansar na graça de Deus. E enquanto descansa, você anuncia essa graça para outros. Fala desse presente para outros. E aí, de novo, para citar um outro episódio do shopping, eu estava no momento lá fazendo um pagamento, e aí alguém estava tentando vender alguma coisa para uma moça, e a moça, não, eu quero esse. E aí o sujeito dizia, não, mas esse daqui, ele tem isso, tal, o botão é dessa cor, faz desse jeito, tal. Ela falou, não, mas eu só tenho dinheiro para esse. E o sujeito tentando convencer de que a melhor escolha dela era aquela que ele estava querendo determinar. E, consequentemente, pela fala dela, o meu dinheiro só dá para esse, é porque o outro era mais caro. E muitas vezes a gente vive assim também. A gente dá mais valor àquilo que parece ter mais valor para o homem. Então a gente acha que pode comprar um monte de coisas, a gente pode comprar essa reconciliação. E como é que você faz isso? Ou tenta, às vezes. Alguém, com certeza, você já tentou fazer. E eu não estou falando que isso acontece só com novato na fé. Lógico que conforme você amadurece, você vai se desvencilhando desses entendimentos equivocados. Mas é uma promessa que você faz, dizendo, não, nunca mais direi isso. Aí na semana seguinte, ou na manhã seguinte. E na verdade, nós precisamos confiar nessa reconciliação que já foi produzida, que já está solidificada. Então, na cidade de Davi nasceu o Messias, aquele que foi separado para fazer aquilo que você é incapaz. Aquele que foi ungido para fazer aquilo que você não tem condição de fazer, nem por si, nem pelos outros. Por isso que a gente deve celebrar o Natal. Porque Jesus, como Messias, é o caminho pelo qual nós passamos, no qual andamos e do qual não devemos nos desviar para chegar e abraçar a Deus, e beijar Deus, e conhecer a face de Deus. Por quê? Porque um dia Ele nasceu e se tornou aquele que ia promover a reconciliação, satisfazer o senso de justiça divino. Só Ele pode fazer isso. Por isso que a gente deve celebrar o Natal, sem se importar propriamente com o dia, com a hora, com essas questões cronológicas. Há um evento maior nesse pano de fundo. Há alguém maior, e esse alguém é Jesus. E isso que importa. Mas a gente também deve celebrar o Natal por uma coisa maravilhosa. O Natal quer significar também o encontro entre Deus e os homens. O encontro entre o Criador e as criaturas. E aí, quando a gente pega e lê esse texto, à luz de todo o Evangelho, principalmente os Evangelhos, você vai encontrar Jesus cercado de pessoas, sendo abraçado por pessoas, tocando em pessoas, sendo beijado, inclusive, para demonstrar um ato de traição. Por que isso acontece? Porque Jesus é aquele que encarnou para mostrar o rosto de Deus, para mostrar qual é a cara de Deus. Então, para aqueles que acham que ser crente, para usar uma expressão do nosso tempo, raiz, é andar de cara carrancuda, sai fora disso. Você tem que ter o rosto de Jesus. Você tem que mostrar a cara de Jesus. Você tem que celebrar a vida como Jesus. E como? Entre aqueles que certamente, se aqui Jesus estivesse, Ele estaria no meio deles. Pecadores. Porque depois que a gente se converte, eu fiquei pensando outro dia sobre um problema que acontece com a gente.
O sujeito se converte, ele não tem mais amigos, por assim dizer, não crentes. Ele não tem, porque ele só sabe falar do jeito que o outro fala, só sabe se reunir com aquele grupo, enfim, que professa aquela fé, enfim, pensamentos, tudo que é comum a ele, a gente. Eu vou falar algo aqui e que precisa ficar bem entendido para que a gente assim possa glorificar a Deus. Tenha amigos não crentes, faça amizades com não crentes. Aí alguém vai dizer, mas pastor, da onde você tira essa heresia? Nós somos sal da terra e luz do mundo, e aí a gente precisa entrar em contato com essas pessoas, para que eles vejam Jesus em nossa vida, e talvez não seja nem necessário você falar nada, as suas atitudes apontarem para Jesus, e o sujeito perguntar, cara, por que você é assim? Por que a vida, apesar de dura, hostil, cruel, difícil, complicada, você traz esse sorriso estampado no rosto? Por que você, apesar de viver em condições, muitas vezes até em condições não tão favoráveis, você é capaz de viver com essa alegria? Porque eu encontrei Jesus. Mas por que nós encontramos Jesus? Porque antes de tudo fomos encontrados por Ele. É por isso que a gente precisa celebrar o Natal. É por isso que a gente precisa ler um texto como esse com alegria. Hoje, Belém é aqui. Hoje, Belém pode ser no Recreio. Hoje, Belém pode ser em Vargem Grande. Hoje, Belém pode ser aí, usa como referência o bairro onde você se encontra, o lugar onde você pisa, no seu trabalho, por exemplo, porque lá, à medida que você tem contato com outros, o Natal pode ocorrer na vida de outros através de você que encontrou Jesus, ou melhor, foi encontrado por Jesus. Então, o Senhor é digno de ser adorado, é digno de ser celebrado. Não se sinta constrangido quando alguém disser, não, mas essa não foi a data, não interessa. Não, mas esse não foi o tempo, de acordo com isso e aquilo outro. Gente, é balela. Eu não estou aqui dizendo que o que é história, os fatos, de fato não é esse dia, de fato não é nesse período, mas isso é de pouca importância. É de pouca importância. O que importa é que nós fomos encontrados pelo Senhor. O que importa é que antes da sua existência, você estava no coração dele, você foi planejado por ele, e todas as coisas vieram a existir por ele, por causa dele e para a glória dele. Então, quando a gente entende isso, fala a verdade, a vida fica mais bonita. Fala a verdade, a vida fica mais leve, porque aí vai se cumprir aquilo que Jesus disse, joga o teu peso aqui sobre mim e deixa comigo. A vida fica mais leve. E quando a gente entende isso, nós aliviamos os fardos daqueles que nos procuram, e as angústias, e os medos, e os temores, eles vão embora, por quê? Porque você teve um encontro com Jesus, e aí à medida que você ganha consciência disso, faz disso a dinâmica natural da sua vida, andar como alguém que encontrou Jesus, você sai por aí dizendo quem é Jesus para as pessoas, com um detalhe maravilhoso, tá? Sem ser chato, porque Jesus é aquele que vai ao encontro dos homens para mudar a vida dos homens, para transformar a vida dos homens, e isso é então motivo de celebração. Amém? Amém. Só mais uma coisa para encerrar, eu sei que está muito quente, mas a gente também deve celebrar o Natal, não só para, não estou ganhando nada para isso, mas para trocar havaianas no amigo oculto, não só para isso, né? Ou sei lá,
Lá virou uma tradição lá na casa do meu sogro, que a tradição uma é que eu não participo dos amigos ocultos. Porque eu fico lá na churrasqueira, então aí enquanto todo mundo está celebrando, eu estou queimando a barriga lá, né? E aí o meu sobrinho, ele, na hora que chega, todo mundo cria uma expectativa para o momento dele dar o presente. E aí o que acontece? Ele vem com uma caixa enorme, e dentro daquela caixa tem uma outra caixa, e o cara vai achando que, né, vai ser agora, e a surpresa é agora. E acho que esse ano, nem sei se vai ter, porque isso já ficou tão manjado, né? Mas se cria aquela expectativa, e todo mundo quer saber o que ele vai dar, o que tem aí dentro. E aí eu volto naquela coisa que eu já citei anteriormente. Gente, o maior presente que alguém pode receber na sua vida, ou oferecer para outras vidas, é Jesus. É Jesus. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, que Ele ofertou, de maneira amorosa, generosa. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então, gente, por maior que seja o seu esforço, e eu não estou tirando a legitimidade disso, tá bom? Mas por maior que seja o seu esforço, você não vai conseguir dar para alguém um presente tão valioso, tão maravilhoso, tão importante, tão necessário, do que falar de Jesus para alguém, do que levar Jesus dizendo: Feliz Natal, está aqui o presente que eu tenho para te oferecer. E aí, de novo, isso é um chamado para todos os dias da nossa vida. Tem gente por aí esperando esse presente. Tem gente por aí com expectativa por isso. Talvez até inconsciente disso. Mas amedrontado, angustiado, temendo, fazendo de tudo para dar conta da sua vida e, na verdade, sem Jesus, como diz uma canção antiga, não dá. Não é assim? Sem Jesus não dá, né? Lembra dessa canção? Então, não dá. Jesus é o presente necessário. Jesus é o presente urgente. Jesus é o presente essencial. Jesus é aquele que vai dar o sentido. E aí, quando isso invade o nosso ser, o nosso coração, estou nem aí se é 25, se é 6 de janeiro, se é dezembro, isso não importa. Isso é de menor importância. O que deve ficar marcado num período como esse, é que nós devemos anunciar aquele que nasceu para levar paz aos homens. Verso 14 diz que a seguinte coisa: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Então, quer presente melhor do que esse? O presente que pacifica, o presente que ajuda a congregar, o presente que faz com que a gente crie vínculos. Tem aqui gente de toda sorte de história, de contextos diferentes, com culturas de família diferentes, mas nós estamos aqui reunidos também porque gostamos de estar com pessoas a quem amamos, mas acima de tudo, porque existe um Deus que une, e esse Deus é um Deus de paz, e é esse Deus que precisa ser experimentado e anunciado, e assim o Natal, ele vai acontecendo, assim o Natal vai ocorrendo, todos os dias,
um pouco na vida de cada um de nós, vão acontecendo natais e natais e natais, e a vida vai sendo experimentada a partir desse presente, que é Jesus, o maior e mais poderoso presente que alguém poderia receber. Então, nessa manhã, se existem entre nós aqueles que ainda não tomaram consciência desse presente, a minha sugestão e a minha oração é para que você se aproprie dele. Já está diante de você. Basta você abraçar dizendo: é meu também. É do outro, mas é meu também. Amém? Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e que para o próximo ano a gente possa viver mais e mais a partir desse presente e levando esse presente para tantos mais que Deus colocar diante dos nossos caminhos. Amém?